Muito bem. Boa noite, internautas. Boa noite, gestores educacionais. Boa noite, profissionais da Rede Municipal de Educação e de outras redes do Brasil. Boa noite, famílias. Estamos iniciando o Cinesp Diálogos, um programa que vem trazer discussões, debates e, sobretudo, as discussões de temas inerentes à Rede Municipal de Educação, mantido pelo Cinesp, sindicato voltados aos gestores educacionais aqui da cidade de São Paulo. É um programa novo e já tem algumas novidades. Este é o primeiro programa e já temos mais 2 engatilhados que, ao final dessa transmissão, nós vamos estar falando um pouco mais. Para dar início a toda essa questão e essa discussão que temos feito, não podemos deixar de dizer que desde março, quando começou toda essa questão de pandemia, tudo, o Cinesp tem cobrado posições da Secretaria Municipal de Educação. Posições estas de defesa ao gestor educacional e em defesa da educação pública de qualidade. Vou chamar aqui as pessoas que vão compor conosco este momento. Vou chamar agora o nosso primeiro participante desse momento. Nosso tema de hoje, então, registros educacionais durante a pandemia na Rede Municipal de Educação. Quando a gente fala de registros educacionais, não são só os gestores. Envolve toda a nossa rede municipal. E envolve a educação infantil, o ensino fundamental e toda a magnitude que nós temos aqui na nossa prefeitura. Tá? Inicialmente, então, para falar da questão na educação infantil, eu venho a chamar o diretor do CEMEI Jardim das Palmas, CREP pelo Campo Limpo, filiado aqui do Cinesp, Rodrigo Machado Merli, uma pessoa excepcional, que também mantém o seu próprio canal do YouTube, que é o Papo Sério, já passou pela rede municipal em EMEI, em MF, trabalhou em órgãos intermediários e, principalmente, tem uma dinâmica muito grande. Conheço há muito tempo, é um parceiro muito grande e é um filiado que vai contribuir muito com a nossa discussão. Rodrigo, sua vez. Esqueceu de falar até que eu fui seu padrinho de casamento, hein? Opa! É uma longa data de trabalho, né? E para mim é uma honra, primeiro, agradecer ao Cinesp por esse convite para participar desta live, né? Já são 20 anos que eu estou aqui na Prefeitura de São Paulo, já indo para 14 anos como diretor de escola, e como bem você colocou, Christian, já estive dos 2 lados, né? Eu já trabalhei naquilo que a gente às vezes chama assim, agora eu sou o governo, né? Da época de NAIS 5 ainda, passando pela transformação nas coordenadorias inicialmente de educação. Então a gente tinha o NAIS 5, que é basicamente como está hoje, com o nome de DRE, aqui do Campo Limpo. Então trabalhei ali por alguns anos, foram 5 anos entre o NAIS 5, a Coordenadoria de Educação de Campo Limpo, e depois trabalhando como coordenador de projetos na gestão do CEL Campo Limpo, desde sua inauguração. E quando assumi o cargo de direção, eu fui logo para a EMEI, ali do CEL Campo Limpo, que depois a gente conseguiu fazer a nomeação da saudosa Luiz Helena, que era uma coordenadora da IMEF, hoje a IMEF Hermes, ali do CEL Campo Limpo, e depois fui para o Paulo Patarra, que é uma IMEF imensa, onde tive a honra, o prazer de conhecer o Christian, numa série de entrevistas para ver quem trabalharia junto conosco na equipe. Então ele compôs a equipe como meu assistente de direção, e de lá a gente foi fazer pulando de escola em escola. Fomos para o Butantã, ficamos lá durante 4 anos em 2 EMFs, e depois o Christian passou no concurso, foi seguir o seu caminho, e eu regressei aqui para o Campo Limpo. Fiquei 2 anos na IMF Sinésio Rocha, e agora, o ano passado, ia inaugurar um novo equipamento, que é o CEMEI Jardim das Palmas. Então nós estamos falando aqui da educação infantil, englobando desde da fase dos bebês e as crianças, então do 0 aos 5 anos, tanto para o segmento do SEI, como para o segmento da EMEI. Essa é uma breve apresentação, pelo menos para as pessoas saberem, de onde eu estou, que local eu já trabalhei, e fico aí à disposição daqueles que não me conhecem, os que conhecem já sabem aí que a gente está sempre de portas abertas. Então, Christian, faça as honras aí, um grande prazer, obrigado mais uma vez pelo convite, cumprimento a Egli, a toda a diretoria do Cinesp e aos demais colegas que vão participar aqui conosco. Rodrigo,
Uma questão que nós temos aqui na Prefeitura de São Paulo é a questão dos nossos registros no dia a dia da escola, sejam eles administrativos, sejam eles pedagógicos, e agora nós temos uma questão da pandemia, que nos trouxe novos desafios, novas novidades, principalmente com o uso de plataformas, uso de redes sociais, uso de blogs, que já existiam de uma certa forma na nossa rede, mas não de uma forma tão colocada como nós temos hoje. E na educação infantil, a gente sabe que isso traz alguns desafios também específicos para a educação infantil. Não vou dizer maiores ou menores que para o fundamental, mas principalmente a especificidade da educação infantil. Então, nesse sentido, Rodrigo, o que é essa a questão da pandemia e os registros educacionais, qual foi o grande diferencial, quais os grandes desafios na educação infantil? Ainda mais porque o CEMEI, talvez nesse momento tenha uma questão singular, porque eles têm o SEI e têm a EMEI na mesma configuração, funcionando juntos. Bom, desculpe até de antemão, Christian, se eu me prolongar um pouquinho, mas acho que bacana a gente fazer um preâmbulo, né? E talvez, assim, não me ater tão somente à educação infantil, porque a questão do registro é uma problemática geral, mas obviamente, né, eu estou com o pé fincado na educação infantil, digamos assim, representando esse segmento aqui nessa noite, e a gente vai aí delinear ao longo da nossa conversa. Tanto é que se a minha resposta também para os nossos colegas que estão nos assistindo, meu boa noite a todos e a todos, não contemplar, depois enviem perguntas aí que no momento devido a gente responde para todo mundo. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, né, mais uma vez, acho que cabe a gente discutir pelo menos duas coisas. Eu queria levantar 2 pontos aqui. Para que serve o registro? E quais são as formas de registro? Depois os colegas desenvolvem outras ideias. Isso tudo, inclusive, perante as novas ferramentas que a gente está chamando agora tanto aqui de plataformas e que finalmente estão sendo utilizadas. Então eu não venho aqui para falar mal das plataformas, inclusive defender o seu uso, que já é tardio. A prefeitura, por outro lado, ainda tem uma forte cultura, Christian, no meu entendimento, né, a cultura do papel, sabe, do livro-ata, de ter que estar tudo ali registrado, e eu vou desenvolver um pouquinho essa minha crítica aqui, né, para ver se a gente encontra um pouco de eco na fala. Então são livros e mais livros, cuja função final deve ser colocado, no meu entendimento, às vezes em xeque para algumas questões. Então quando a gente fala aqui de novas plataformas, a gente também tem que falar de novas formas de registro. Uma das autoras, que inclusive a gente utilizou ela na bibliografia do concurso passado, a professora Fushikawa, né, no concurso de CP do ano passado, ela evidencia tanto essa primeira questão que eu coloquei, como a segunda. Então o registro, como uma mera preocupação de se escrever o que aconteceu, exemplo de uma reunião, uma prévia do que idealizamos, que é um projeto, é culturalmente entendido pela instância administrativa, muitas vezes como preenchimento de formulários, folhas, entre outros. Além de pedagogo, eu sou também advogado, né? Embora tenha segurado um pouco a minha questão de advocacia, eu estou mais concentrado como diretor de escola, mas o papel, né, os chamados processos físicos, eles passaram por uma revolução nos últimos anos, diante do chamado processo digital, que é uma coisa que está chegando agora aqui na prefeitura. O papel, ou seja, a própria folha de papel ainda predomina. Porém, alguns procedimentos, eles começam a ganhar algumas modificações que eu julgo interessantes, como a gravação de depoimentos, que a depender, viu, Christian, do depoimento que é feito, dispensa até a transcrição escrita, fica lá gravado o áudio, aquilo serve como registro. Então eu não falo do abandono do registro de papel, mas eu falo sim da gente avaliar a real necessidade nessa única forma, a depender do objeto que a gente tem ali em foco. Então tanto se fala, por exemplo, do PPP, que é o projeto vivo da escola, quem nunca ouviu isso, que coloque aí nos comentários. Mas que muitas vezes morrem em folhas impressas de sulfite a serem impressas. Lidas muitas vezes por poucas pessoas e aí vai arquivado lá, sem a tal vida que se propõe o projeto político-pedagógico. Então havia um prévio entendimento que a gravação de uma reunião, como a gente está fazendo agora, por exemplo, no Teams, e agora o pessoal está migrando para o Google Sala de Aula, já serviria como uma forma de registro. Eu percebi com algumas falas que esse não é o entendimento de todos.
Uma das ferramentas que encontramos hoje é disponível em qualquer aplicativo é o ditado. Você fala, o computador escreve. Ou seja, se for para preencher papel e entender isso como registro, por isso eu estou aqui já começando a nossa live, meio que chutando o balde e problematizando. Claro que isso é uma provocação, porque realmente deveria importar é o uso do registro. Por quê? Para quem? Por que eu estou fazendo isso? Então o registro não tem que ser apenas uma função de guardar informação, provar que eu fiz isso ou aquilo outro. Em matéria de educação, ou entendemos que o registro faz parte daquilo que nós pedagogos adoramos repetir, ação, reflexão, ação, ou nos fadaremos a nos reduzir a procedimentos meramente burocráticos. Então tem uma galera, basicamente, que foi informada na semana passada, que tem que registrar as ações desde quando iniciou-se o isolamento social devido à pandemia da Covid. Então olha só a loucura agora, a gente lá preenchendo um monte de documento, tentando lembrar o que fez lá atrás, sendo que isso tudo está nas plataformas. O professor deve escrever? Claro, o professor tem que ler, tem que se autoavaliar naquele seu registro. Mas o professor pode gravar uma videoaula, Christian, depois assisti-la, e assim pensar em melhorar formas de interagir com essa nova ferramenta? Ou ele só vai fazer isso efetivamente se tiver uma folha de papel? E na educação infantil, aí o bicho pega. Nós tivemos uma live, por exemplo, com a própria Secretaria de Educação, em que muita gente estava lá já fazendo várias discussões, montando até mesmo videoaula, porque a gente estava experimentando a plataforma. Então, assim, aí já chega um dado momento e fala, não é para gravar videoaula para criança pequena. Aí se fala, é para orientar os pais, mas os pais não são pedagogos. Olha só quanta coisa, porque a impressão que a gente tem é que a gente fica sabendo das coisas como devem ser feitas via imprensa, quando vai lá o governador e o prefeito anunciar alguma coisa, a gente na escola é surpreendido por isso, ou 2 meses depois, quando sai alguma coisa publicada com uma instrução normativa, ou um memo circular que a gente recebeu recentemente, inclusive aquele que falou de cancelamento de PEA, e muitas escolas fazendo PEA, registrando PEA, e de repente o entendimento de que ele foi suspenso. Não vou falar mais do que isso, porque eu tenho que respeitar o tempo e passar a fala também para os demais, e se eu esqueci alguma coisinha, por favor, depois vocês me chamam a atenção, aí eu desenvolvo, talvez até mais especificamente para educação infantil, mas eu fiz uma prévia aqui, tá, Cris? Uma questão que é importante, eu vou chamar o Rodrigo aqui para dar andamento, isso veio dos internautas, e não é diferente para nós, não é diferente para nenhum de nós. Rodrigo, mesmo que na live, e a gente tem visto no dia a dia na rede, você que está como diretor em escola, deve estar vindo muito bem, a dificuldade da comunidade em ter acesso às redes de internet. Não somente a comunidade, mas nós mesmos, gestores educacionais, nós mesmos, profissionais de educação, no nosso dia a dia, o quanto ainda no Brasil a gente tem essa dificuldade muito grande, o quanto a nossa chamada banda larga não é tão larga, né? O quanto o nosso Wi-Fi não é Wi-Fi. Vale lembrar que a nossa rede municipal de educação, uma cobrança que, enquanto Sinesp, a gente tem feito muito forte, se nas EMF, se tem uma rede de Wi-Fi muito tímida e com muitos problemas, na educação infantil ela não chegou. A rede Wi-Fi que tem na educação infantil, a escola que tem, porque de alguma forma fez algum programa PDD Conecta, algum outro específico, mas não é padrão na rede municipal de educação. Então, diante disso, Rodrigo, e da importância dos registros, passo a ti, para você fazer breves comentários sobre essa questão de acesso, sobre essa questão de interação, né, e sobre essa questão de revisão aí de diversas questões que tem a ver na educação infantil, principalmente, que é o seu objeto atual de trabalho. Uhum. Bom, a gente tem, não só na nossa escola, a gente já tinha uma preocupação, Christian, em tentar, primeiro assim, formas de comunicação com as famílias, porque a primeira publicação que saiu justamente falou assim, para nós utilizarmos as diversas plataformas, desde que gratuitas, para o acesso das famílias. Então, ao mesmo tempo que tiveram escolas que ficaram aguardando alguma plataforma, a gente acompanha alguns grupos com diretores, com gestores de toda a cidade de São Paulo, né? A gente tem um grupo com Campo Limpo, mas também nós temos grupos com gestores de toda a cidade, com grupos por segmentos. Então, o que a gente tem percebido,
principalmente aí nessa questão vinculada à educação infantil. As pessoas, algumas lançaram algumas plataformas, como o blog da escola, Facebook da escola. Na nossa escola, por exemplo, a gente fez o tal do WhatsApp Business para tentar um contato com as famílias. E ali a gente foi percebendo, Christian, que, assim, é muito variada o acesso das pessoas. Isso como primeiro passo. Primeiro eu falo de acesso, depois eu vou falar de interesse. Então, o acesso, tem gente que colocou lá deliberadamente. Olha, eu só tenho internet aqui para o WhatsApp. Olha, o meu Wi-Fi só quando eu estou na casa do meu irmão. Quantas vezes nossos colegas, não falo só por mim, falo por vários outros, porque ainda estou num CMEI que eu falo lá, gostosinho, né, no número de crianças, porque a gente tem 250 crianças somente. Mas tem CMEIs gigantescos, tem EMEIs imensas, com mais de 800 crianças, e como que a gente faz toda esta comunicação com todas essas famílias? E nisso nós fomos caminhando, então, para perceber que, além das dificuldades que a gente tinha para ajustar qual seria ou a melhor plataforma ou a melhor metodologia de alcance, puxa, seria uma videoaula para e-mail, puxa, seria apenas uma orientação para os pais numa conversa. Então pensa bem no esforço que teve um dia, desculpa aqui fazer o exemplo, eu peguei o meu celular aqui e gravei um vídeo e mandei diretamente para os pais nesse WhatsApp Business. Aí assim, a minha mensagem, será que ela chegou lá do outro lado para essa totalidade? E nisso eu fui experimentando. YouTube, Facebook. E aí tem até uma questão que a Nete Martins colocou aqui para a gente. Né? Será que a gente deveria ter uma única plataforma? Nete, não sei te responder. Eu vou ficar agora aqui no comodismo do servidor público, que é aquele que faz apenas o que a administração pública nos determina. Falou para utilizarmos diversas plataformas e, por fim, veio uma orientação de darmos ênfase ao Google Classroom. Alguns colegas nossos fizeram recentes tabulações, algumas até apareceram nos comentários, mas eu recebi de um pessoal lá do Butantan também, que depois vou te repassar, tá? Que assim, uma escola que atingiu um bom resultado, segundo o olhar deles, um bom resultado, não sei se essa fala vem com ironia ou não, tá? Porque eu não posso fazer interpretação de entonação de uma mensagem de WhatsApp, pelo menos 70% dos alunos conseguiram acessar uma vez uma plataforma. Então, eu acho que dá muito mais acesso de raiva. Por isso a gente tem que discutir agora o interesse, porque já tem famílias ligando para nós, primeiro, dizendo que não vão acessar. Tem famílias dizendo que os filhos não voltam mais esse ano porque estão em pânico com o que está acontecendo. E nós temos que bater o pé que nós não fazemos educação à distância. E não me interessa aqui falar apenas na educação infantil. Nós não fazemos educação à distância para a educação infantil e nem para MF. Estou tentando apontar aqui quem está da MF aqui, né? Nenhum, nem outro. E nós não estamos em homeschool. Para mim, a legislação já contempla, por aproximação, aquilo que nós falamos em educação hospitalar. Eu tenho que fazer uma analogia disso. Afastamento, nós que trabalhamos em MF já passamos por isso, por exemplo, com alunas gestantes. Né? Ela fica em afastamento. Nós temos na educação infantil, quando uma criança se machuca ou tem algum tipo de virose por um prazo prolongado, e nós já temos que pensar em algum tipo de acompanhamento. Na IMF isso é mais forte. Porque a educação infantil, até nisso parece que a gente sofre, porque nós ainda estamos tentando desenvolver aquelas duas palavrinhas mágicas que é a união do cuidar e do educar. Por enquanto, educação infantil ainda não é vista com os devidos olhos pela Secretaria Municipal de Educação, pelo governo federal. Nós ainda somos aqueles que vamos voltar antes para tomar conta das crianças para os pais trabalharem. Não que eles não precisem. A minha fala não é de agressão aos pais, por favor. Mas vejam lá, o último anúncio antes de mudar, o que ia acontecer? Ia voltar em, acho que era julho, mas antes ia voltar a educação infantil, para os pais poderem trabalhar.
entendo essa preocupação, assim como colocaram, acho que vai ficar até para outras lives, né? Escola para entregar a cesta básica, escola para não sei o que lá. Gente, nós temos várias discussões para fazer em outros momentos, em outros fóruns, até porque a gente vai ter algumas sextas-feiras para discutir. Mas eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Sim, para mim se assemelha muito mais a uma educação hospitalar, porque a criança tanto poderia estar internada em um hospital ou afastada em sua casa. Então nós nem precisamos de muito mais legislação para tratar a respeito. Isso não serve de subsídio, inclusive para o governo registrar as nossas experiências. Nós estamos falando de registro, por isso estou concatenando as ideias. Nós não estamos produzindo material para educação em distância. Até porque educação em distância também não tem nada a ver educação em distância com homeschool. O homeschool pode utilizar em partes de uma educação em distância. Porque educação de homeschool, educação domiciliar, é quando o papai e a mãe vão ali alfabetizar a criança, vão chamar alguns especialistas em dado momento em sua casa e, de repente, pode abrir uma plataforma em EAD. Agora, EAD, eu aqui adulto, autônomo, eu lembro quando o EAD surgiu, era justamente por questões de distância. Né? As pessoas não conseguiam acessar a universidade, o curso de extensão, se inscreviam no EAD. Hoje virou meio, né? Eu prefiro fazer um EAD, porque eu tô aqui muito ocupado. Então, foi se reformulando a ideia de EAD. Então, eu pediria humildemente que nós deixássemos muito claro, inclusive nos nossos registros, e por isso eu tô fazendo essa ponte, viu, Christian? Que eu tive que fazer uma correção num documento. Que teve gente que foi registrar recentemente documentação falando em educação à distância na educação infantil no momento de isolamento. Eu, em momento algum, estou fazendo educação à distância. Eu estou oferecendo algum tipo de suporte, seja o erro que eu esteja cometendo. Se eu gravei uma videoaula para um bebê, né? E aí eu fico assustado, viu, Egli e Ana, que desenvolveu esse assunto. A Ana desenvolveu essa ideia. Já dá para a gente avaliar esse processo todo? Eu discordo que dá para avaliar também. A gente não passou pelo evento para ter um olhar. É claro que a gente tem que avaliar ações, autoavaliar, replanejar, se aconteceu algum erro de percurso. Mas eu falei assim, tem criança de 2, 3 anos de idade que você larga essa porcaria na mão, desculpa, eu sou meio assim, viu, gente? Larga esse raio na mão da criança, ela sai abrindo tudo, construindo o joguinho e não sei o que lá, menos educação, tá, gente? A ICME falou não. Aí tem colegas falando, faltou formação de ICME para nós? Faltou para nós. DIPED. A ICME deu as devidas orientações para a DIPED. Eu nem estou colocando aqui a DIPED contra a parede. Certo. A minha briga é com o governo, não que DIPED não seja. Né? Mas não vamos esquecer que DIPED, na sua grande maioria, né, são colegas nossos que daqui a pouco estão voltando para a escola e a gente indo para lá. E assim que acontece na prefeitura. Né? Agora, SME, a gente está aqui sim para reivindicar melhorias, até para a gente discutir quais são as formas de registro. Registro, certo. Acordem. Google, sala de aula, está lotado de registro. O Teams, quando você grava uma reunião, já está lá o registro. Registro. Agora, eu preciso fazer algum outro tipo de registro escrito, por isso a nossa live não é contra o registro escrito. Quero deixar isso bem claro. Parece que eu dou uma ênfase que, olha, basta gravar que está tudo certo. Não, a depender do objeto em análise. E na educação infantil, sinto muito, nós estamos com muito problema. Eu trabalho numa região que oscila entre a família muito carente e a família que apenas tirou da escola particular por um período, porque a gente está passando por uma recessão no nosso país, não sei se alguém percebeu, antes da pandemia. A recessão do país não está só por conta da pandemia, ela já vinha ali atrás. Então, tenho muitos pais que têm sim internet, tem pais que estavam comparando a nossa escola com escolas particulares
e para vocês ficarem um pouquinho mais tranquilos, dizendo o seguinte, que nós na Prefeitura de São Paulo, com as nossas ações, às vezes precipitadas, porque não saiu uma instrução normativa, não veio nenhuma formação, os pais estavam dizendo, vocês estão fazendo muito mais do que as escolas particulares. Vocês estão apresentando um trabalho muito melhor do que as escolas particulares. Não estou falando isso para agredir as escolas particulares, mas para a gente retomar o nosso local devido de servidor público a ser respeitado. Isso para mim é primordial, porque a gente, para mim, chega de ser massacrado o tempo todo dizendo que funcionário público não presta. Nós sabemos das nossas experiências e temos os nossos registros, né, Christian? Agora a gente tem lá até o... Como que chama agora o novo... que a gente manda os processos agora todos digitais lá, bonitinhos? Sistema SEI, Sistema Eletrônico de SEI, tudo que sei é que nada sei. Tá tudo no SEI. Nós estamos migrando lá, aos poucos, tudo que a gente faz na escola. Então, assim, a prefeitura falta, sim, muita estrutura, falta, sim, entregar acesso aos professores. A Prefeitura de Barueri, todos os professores receberam, e não por conta da pandemia, receberam antes equipamentos eletrônicos, tanto é que agora estão cobrando pesado deles o acesso, tá? Aí a Prefeitura não lhe entrega nada, lhe retira até direitos e lhe cobra em dobro. Porque a Prefeitura de São Paulo, para aparecer na Rede Globo, na TV Cultura, eu acho até meio desrespeitoso ao Estado, né? Porque, assim, acho bacana o prefeito ter uma sintonia com o governador, para a gente não ficar vendo só cenário de briga, isso é ótimo, mas toda a comunicação do governo é tendo apenas um prefeito ao lado, na maioria das vezes. Essa imagem está transparecendo. O Estado de São Paulo é uma coisa maior. A prefeitura estar unida ao Estado, ótimo, é isso mesmo que tem que acontecer. Mas essa imagem constante, porque eu tenho dias, Christian, para deixar isso também registrado, que eu não sei mais a quem eu sigo. Acompanhando conosco nessa live, Luiz, nosso presidente do Cinesp, Luiz Carlos Guilard, manda uma saudação a todos vocês que estão aqui participando, internautas, e os nossos participantes de hoje, inaugurando o Cinesp Diálogos. Agradeço aos jornalistas aqui do Cinesp, Priscila Miranda, José Roberto Bergamini, formados pela Casper Libero, José Roberto ainda especialista pela USP, a nossa videomaker, Jéssica, e estudante de cinema, que está presente também. Então, todo o suporte sendo feito pela equipe do Cinesp, mais os demais funcionários que nós temos e toda a nossa equipe. Tá? A diretoria também, em consenso, manda a vocês um grande abraço. Eu também tenho, Letícia, assim como você, mandar agradecimentos mil. Tenho colegas professores, colegas da nossa rede, alunos, tá? O meu aluno Kevin está aqui presente, já mandou duas saudações aqui, que eu já verifiquei. Um outro entusiasta da educação e batalhador por ela. Chamar o Rodrigo para suas considerações finais. Bom, muito obrigado, Christian, pelo convite. Fazia tempo que a gente não trabalhava junto, né? De novo. Foram quantos anos juntos? Diretores. 6 anos e meio. 6 anos e meio, né? A gente em continuidade. Então, meu muito obrigado, Christian. Mande meu forte abraço a toda a diretoria do Cinesp. Letícia, foi um grande prazer ouvi-la, adorei aqui, foi uma experiência ímpar nessa noite. Egli, sabe que eu te chamo de paixão, né? Então a gente vai sair daqui dessa live, vamos comemorar nós dois o nosso Dia dos Namorados. Ana Maria, também, meu boa noite a você, muito esclarecedora a sua fala, adorei. E meu forte abraço a todas as pessoas, eu vi que tem algumas mensagens aqui direcionadas para mim, o Cinesp já está encaminhando, tá bom? E qualquer coisa, vocês me acompanham lá também na página do YouTube. Está colocado com o meu nome mesmo, Rodrigo Merli. Mas a gente vai começar também uma série de papo sério que eu e o Christian a gente desenvolvia quando a gente trabalhava juntos em algumas escolas com vários especialistas. Então, aqui quem está no YouTube, depois procura lá Rodrigo Merli, onde tem algumas videoaulas, inclusive, de como utilizar a plataforma Teams e várias outras ferramentas, e até para você aprender a fazer a sua live, tá bom? Então, gente, tanto da educação infantil como do ensino fundamental, e as poucas escolas que a gente tem aí das MFENs, o pessoal do CIEJA,
Fica aqui o meu forte abraço para vocês, tá? E até uma próxima. E fiquem em casa. E aí, pessoal, antes da gente estar encerrando, tá? Eu quero reforçar algumas coisas importantes. Tudo isso aqui vai estar gravado no nosso Facebook e no YouTube. Assim que encerrar aqui a live, quem começou a ver ao longo, quem está vendo só o finalzinho, ou pode só ver um pedacinho, não tem problema. Poderá voltar e rever quantas vezes necessitar. Perguntas que porventura não tenham sido respondidas, pedimos perdão diante ao tempo. Mas encaminhe para os canais do Cinesp. O canal do Cinesp, tá? Filiados, encaminhe pelo WhatsApp do Cinesp. Filiados e não filiados, encaminhem no Facebook do Cinesp. Encaminha no e-mail do Cinesp, no portal do Cinesp, tem um espaço lá chamado Fale Conosco. E lá você pode colocar a sua manifestação, mandar a sua dúvida. Cinesp Diálogos termina por aqui. Gestores educacionais, filiados ao Cinesp, venham, juntem-se a quem luta com você. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite.